Vamos ler duas passagens que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7 até o 19, e depois nós vamos ler Gênesis, capítulo 4, versículo 8 até o 15. Gênesis 3, 7 até o 19, e depois Gênesis 4, do 8 até o 15. Eu vou ler lá no telão juntamente com os irmãos. Diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes, ou me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 4, versículo 8 até o 15. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a de que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Último. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, rendemos-te graças e louvamos, Senhor, o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos como igreja, estarmos juntos, celebrando cânticos de louvores a Ti, de adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, obrigado por tê-la em nossas mãos e podermos lê-la
constantemente. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de nós morarmos nesse grande país abençoado. E eu sei, Senhor, que a Tua igreja é uma igreja abençoada, uma igreja que rompe e prospera nessa nação. Ó Deus, nós oramos, Senhor, por essa nação, para que o Senhor aguarde, para que o Senhor coloque as Tuas mãos e converta essa nação, converta o coração dessa nação a Ti, Pai. Ó Deus, eu peço no nome de Jesus, que abra os olhos de todos e que eles possam compreender a Tua palavra, o Teu Evangelho, como também nessa noite nós oramos pelos Teus filhos aqui, por mim mesmo, para que o Senhor nos abra o entendimento para compreender a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Deus, seja o Teu Espírito Santo falar com cada um de nós. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos, pode sentar. Deus te abençoe. Os irmãos têm aí no seu grupo de célula agora a programação de final de ano. Eu gosto de ficar repetindo para que vocês fiquem bem atentos a isso na programação de final de ano, principalmente esse ano, que é um ano diferente. Nós não vamos ter Natal, não vamos ter aqui virada de ano. Então, o culto de quinta-feira, dia 24, e quinta-feira, dia 31, não teremos também aqui. Nessa quinta-feira, depois de amanhã, teremos o último culto de libertação, de quinta-feira. Quem estará aqui será o pastor Jean, que estará ministrando. E depois, nenhuma outra quinta teremos culto esse ano. Nós estamos providenciando tudo aí para iniciarmos o ano já pensando na nossa mudança lá para o galpão. Estamos orando ao Senhor para que agora tudo possa se normalizar e as coisas voltarem ao normal e possamos iniciar um ano já reformando o galpão e já iniciando, preparando tudo para irmos para lá, tá certo? Lá estaremos com um espaço um pouco maior, uma estrutura um pouquinho melhor, e estaremos usando os 2 galpões lá e aqui. Então, eu peço que você já vá orando por isso, já coloque já em oração tudo isso que vai acontecer em 2021, já que nós já temos passado o tema para os irmãos do ano 2021, que é o ano do renovo. Então, busque isso no Senhor, ore ao Senhor, tá bom? Quando você, lá na virada de ano, aquele momento que você vai orar com a sua família, ou com quem você estiver, é importante que aonde você estiver, porque não vamos estar aqui na igreja, mas como filhos de Deus, aquele momento da virada de ano, ore, pegue na mão da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e faça uma oração ao Senhor de agradecimento por este ano que está encerrando e pelo ano que irá se iniciar, que é um ano que nós vamos experimentar um grande renovo da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para os irmãos. Tivemos aqui a apresentação do novo projeto de educação. Vai mudar muita coisa nessa questão da educação e precisamos do apoio da igreja, porque pensamos que, sem entendermos o Evangelho, nos tornamos religiosos. Então, a palavra que vai ser colocado aqui a partir de janeiro, fevereiro, a nossa parte de educação, nós vamos focar muito em revelar o Evangelho para a igreja, porque temos muita necessidade de conhecer o Evangelho, para sairmos dessa religiosidade que está dentro de nós naturalmente. Somos, por natureza, religiosos. Queremos fazer alguma coisa para poder ser salvo. E, na verdade, nós somos salvos porque alguém fez algo por nós, Jesus Cristo. Então, queremos pensamos assim, eu vou obedecer a Deus para eu poder ser salvo, para Deus me aceitar. Então, e o Evangelho não é isso, o Evangelho é o contrário disso. O Evangelho nos fala que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou um alto preço por nós, nos resgatou e nos deu a salvação. E por conta disso, nós obedecemos. É totalmente diferente. Com alegria obedecemos, não por obrigação. O religioso, ele sempre busca obedecer por obrigação. É um peso isso demais. Tá certo, meus irmãos? E hoje nós queremos falar sobre um tema
que eu mudei o tema dessa ministração, que eu preferi colocar um tema aqui, a atitude depois do pecado. Você sabe que o grande mal da sociedade, o grande mal da humanidade, o nome é pecado. O diabo tem o pecado como instrumento para a destruição da vida de todas as pessoas. E ele usa o pecado como instrumento para destruir a vida dos crentes também. Ele leva a condenação, ele leva a acusação, e aí o crente ele se torna enfraquecido espiritualmente, porque ele não consegue levantar a cabeça, ele não consegue nem orar por conta do pecado. E o diabo ele usa justamente essa artimanha, e usa como instrumento o pecado para derrubar líderes, derrubar coordenadores, supervisores, pastores. Quantos pastores você já não ouviu por aí que caíram? Quantos pastores tiveram o seu ministério comprometido por conta de pecado, escândalos? Então, e líderes não é diferente, coordenadores não é diferente, e supervisores também não são diferentes. Então, nós percebemos que o pecado é um instrumento que o diabo usa para destruir a tua vida, para acabar com o teu ministério, para poder desanimar você ao ponto de você não ter coragem de entrar numa igreja. Quando você está vindo para o culto, ele fala, você vai para o culto, seu hipócrita. O que você vai fazer lá no culto? Então, o diabo usa muito essa artimanha, usa muito esse instrumento, o pecado. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, todos estamos sujeitos ao pecado. Mas a atitude depois do pecado, e eu não quero falar antes do pecado, mas depois do pecado. A atitude, como eu disse, todos estão sujeitos ao pecado. E a nossa atitude depois do pecado vai determinar ou não o nosso avanço e o nosso crescimento em Deus, tá? Então, o que determina a ação de Deus é a maneira que você vai responder após o pecado. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque por conta disso, porque você não pode falar aqui para mim que você não peca. Você não pode falar para mim que você não tem maus pensamentos, porque estamos sujeitos a isso. Você não pode falar que você, de repente, não dá vontade de fazer o mal para uma pessoa. Você tem isso. Nós estamos libertos do pecado, nós temos poder de escolha. Não somos mais escravos do pecado, mas estamos sujeitos a ele. Lembra que Jesus nos libertou na cruz. Tudo bem, deu para entender até aqui, meus irmãos? Então, por conta de não entender o que eu faço agora depois do pecado, qual é a minha atitude depois de pecar? Por conta disso, muitos desanimam, muitos até desistem da célula, eles não entendem como que eles deveriam responder em relação a esse problema que nós chamamos de pecado. Deu para entender? Então, por conta disso, a pessoa desiste da fé. A pessoa fala, acho que não dá para mim ser crente, é muito difícil. Aí ele volta para as drogas, ou ele volta para o álcool, ou ele vai para a promiscuidade logo de uma vez, porque ele não compreendeu, ele não entendeu o Evangelho, ele acha que a posição dele como cristão, como crente, ela muda por conta da sua condição. Lembre-se que pecado, ele é acidente na nossa vida, hoje. Ele não é algo corriqueiro e contínuo, mas ele é um acidente. Mas quando ele acontece, qual é a minha atitude? Como que eu devo agir depois do pecado? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E nós tomamos como base o exemplo de Adão e Caim. Como que cada um deles responderam a Deus quando foram procurados por Deus, porque é assim que acontece. Quando o pecado vem, o Senhor vem falar. O Senhor fala conosco. Você está aqui, de repente, você já está pensando, ai meu Deus, vai falar de pecado hoje, justamente hoje, que eu acabei de gritar e falar um palavrão lá no trânsito. Vai falar de pecado hoje justamente porque eu chutei o cachorro, entendeu? Então, nós
vamos ver sobre Adão, sobre Caim, quando Deus o procurou para falar. Quando ele estava no culto e Deus falou com ele, o que eles responderam para o Senhor? Estavam aqui ouvindo a palavra do Senhor, o que eles responderam para o Senhor? Como que eles agiram depois do pecado diante de Deus? Então, é sobre isso que nós vamos falar, e a grande questão hoje nesse Tadel é: qual é a tua atitude quando o pecado acontece na tua vida? O que você faz? Então, essa atitude irá determinar o seu progresso espiritual, tá? E a tua vitória em Cristo. Então, você não pode ser mais enganado. Você não pode tomar como exemplo Adão e Caim. Você não pode, tá? Porque a tua atitude, quando você tem o pecado na tua vida, vai determinar, vai revelar o teu coração. A atitude vai determinar a maneira como Deus vai tratar com você como filho dele. Tudo bem, meus irmãos? Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos ver aqui, em primeiro lugar, qual foi a atitude de Adão depois que pecou? Lembre-se sempre assim: Adão é um tipo de líder. Por que, pastor, é um tipo de líder? Porque o Senhor o pegou, colocou no jardim e falou: a partir de hoje você vai governar aqui. Ele era um líder. A partir de hoje, aqui você vai fazer célula semanalmente e eu vou estar participando com você, porque eu vou estar aqui na viração do dia junto com você. Você vai fazer célula e nós vamos estar juntos aqui. Então ele era um líder ali no Jardim do Éden. Tudo bem? Então, qual foi a atitude de Adão depois que pecou? É sobre isso. E foram 3 atitudes. Primeiro, vamos ver lá, versículo de número 7, do capítulo de número 3, lá de Gênesis. Vamos lá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam como nus, e coseram folhas. Coser quer dizer costuraram, fizeram uma roupa de folhas de figueira, fizeram ali um avental. É isso que 3,7 diz. Então, em primeiro lugar, qual foi a primeira atitude de Adão, que é muito comum também entre nós? Tentaram disfarçar o pecado. Isso quer dizer, como eu disse, muitos de nós também agimos dessa maneira. Então, é tipo assim, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar essa roupa, vamos colocar essas folhas assim. Quem sabe Deus vai vir na viração do dia, Ele nem vai perceber que essas folhas são aqui. Tipo assim, é disfarçar. Vamos ficar assoviando, tal. Ô, Senhor, tudo bem? Como que está aí? Entendeu? É aquele que faz cara de que está tudo bem, você conversa com ele, parece que está indo muito bem. Ele fala, o líder, o supervisor nem vai perceber. O pastor vai olhar e nem vai dar conta do que está acontecendo. Porque está lá dentro de casa. Então ele disfarça, ele chega aqui, disfarça com aquela carinha de santo que ele tem. Aquela carinha de santa que ela tem. Então, disfarçar é isso. A pessoa chega aqui, tudo bem, tal, né? Pega na mão da esposa que está brigado, está disfarçando, né? Dá uma de que está preocupado com os irmãos da célula, aí fala, não, nós estamos ali ligando para os irmãos, estamos sempre juntos, viu, pastor? Estamos sempre juntos. Mas é uma mentira deslavada, ele está simplesmente fazendo o quê? Disfarçando. Então, em primeiro lugar, não tente disfarçar com o Senhor. É uma atitude que nós não podemos ter. Fazer de conta que está tudo bem. Precisamos ser verdadeiros. Temos que ser verdadeiro com o Senhor. Mostrar a alma para Ele de verdade. Revelar o coração. Porque isso determina o nosso sucesso espiritual. O nosso relacionamento com Deus é determinado com com a atitude que temos em relação ao pecado, ou pós o pecado. Se você está com problema, se você tem vícios, se você de repente está preso num pecado, você não pode disfarçar. Você tem que falar com o Senhor. Senhor, eu estou com problema. Não simplesmente vir para a igreja, achar que está tudo certo, ir para a célula, porque o Senhor, eu falo sempre isso para vocês, uma coisa que acontece muito, o Senhor joga no ventilador. Por quê? Porque o Senhor é mau? Não, porque Ele te ama. Porque enquanto você ficar disfarçando, não, está tudo bem, em casa está tudo bem, você nunca pede ajuda para o Senhor, você nunca é sincero com Ele, nunca fala mesmo com sinceridade, fala, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Sabe, o Espírito Santo, Ele te ajuda. Então, pensa no seguinte, revele o teu coração para o Senhor, tá? Não faça como Adão,
tenta disfarçar e vai lá para a célula, faz a célula e está tudo bem, coloca um vestidinho e tal, e parece que nada está acontecendo. Não faça isso. Adão fez isso, e isso trouxe sérias consequências para ele. Segundo lugar, eles tentaram se esconder no meio do jardim. Vamos lá ver o versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz. E chamou o Senhor Deus Adão, é o 9, e disse-lhe, onde estás? Então, o versículo 9, o Senhor está procurando Adão, onde que ele estava? Ah, Senhor, vê o 10 aí, deixa eu ver se o 10 fala onde ele estava. Aqui, ó. Ah, eu ouvi a tua voz, e temi, porque eu estava nu, e eu me escondi lá no jardim. Então, em segundo lugar, tentaram se esconder no meio do jardim. E essa atitude eu acho que é a mais comum do que disfarçar. Por quê? A pessoa tenta se esconder. Então, no meio das atividades, olha bem para mim, naquele negócio da célula, naquele negócio de vir para os cultos, a pessoa tenta se esconder nas atividades. Então, a pessoa está sempre correndo para lá, para cá, mas a vida dele está uma podridão. E a pior coisa para um líder é se esconder do Senhor, é se esconder, pegar o pecado e esconder o pecado. É a pior coisa para um líder, é fazendo de conta que não está acontecendo nada, tentando se esconder ali no meio da multidão, sabe? Esse tipo de pessoa é mais ou menos aquela pessoa que acha que o tempo vai dar solução. Já viu briga de marido e mulher? Você já deve ter feito isso. E o camarada faz um negócio errado, e a esposa está esperando ele pedir perdão. A Shirley era muito disso. A Shirley ficava esperando eu pedir desculpa para ela. Hoje não, porque eu não erro mais com ela. Então hoje ela nem espera mais o pedido de perdão. Mas antes, lá no início do casamento, se a meia ficasse jogada no chão e eu esquecesse lá, ela pegava, não vai pedir perdão não? Então, é mais ou menos isso. Aí você faz de conta, você fica enrolando como se o tempo trouxesse a solução. E não é verdade. O tempo não apaga o pecado. Você vai ter que conversar sobre isso. Você vai ter que falar, olha, desculpa, deixei a meia ali. Não tem como, meus irmãos, o tempo não apaga pecado. A única coisa que apaga pecado é o sangue de Jesus. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, então apronta alguma coisa, e logicamente, você gostaria de um pastor, o teu pastor, um adúltero? E um coordenador? É diferente do pastor? E um supervisor? E um líder de célula? Então, às vezes, o líder de célula, ele cai, ele é removido, e ele pega e vai embora. Porque ele acha o seguinte, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, e ele acha que tudo estará resolvido. Não está resolvido, porque o tempo não apaga pecado de jeito nenhum. A única coisa que apaga pecado é o sangue de Jesus. Então, ele acha que o tempo vai resolver o problema da liderança dele. Então, ele fala, vou dar um tempo na minha liderança. Quantas pessoas que não revelam o coração está sujo, práticas pecaminosas, para ele poder encobrir isso, esconder isso, ele falou, vou dar um tempo da minha liderança. Ah, não, eu vou esperar um pouquinho, mas na verdade não é que ele está cansado da igreja, não é que ele tem problema com o líder, não é isso. É porque tem pecado na vida dele, então ele faz como Adão, se esconde. Então, meus irmãos, sabe, não se esconda de Deus. Não vá para o meio do jardim, no meio da multidão, no meio das atividades, ou fala assim, não, eu vou dar um tempo da minha liderança, é um tipo de esconder-se. Por quê? Porque ele sabe que ele não está bem, mas ao invés de ele correr para Deus, ele se esconde. O que Adão falou para o Senhor, quando o Senhor perguntou para ele? Ele falou, Senhor, sabe, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo, e eu falei, sabe, é melhor dar um tempo da minha liderança. Eu ouvi a sua voz e eu pensei, é melhor dar um tempo da igreja. Entendeu? Então, muitas pessoas tentam se esconder com esse tipo de atitude, mas não é essa atitude que Deus quer de nós. Não é disfarçando o pecado e não é se escondendo no meio do jardim. Terceira coisa que Adão fez, veja lá o versículo 12.
Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Terceira coisa, terceira atitude de Adão, depois do pecado, foi colocar a culpa na mulher. Então, se você quer crescer em Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de culpar os outros por causa do teu pecado, por causa das tuas frustrações, por causa dos teus fracassos. Isso é muito comum nos crentes, é muito comum nas pessoas, de que, de repente, eu não prospero, alguém é culpado dessa situação. Minha célula não vai para frente, é o supervisor o culpado. As coisas não acontecem, é o marido que é o culpado, é a esposa que é o culpado. Então, passe a assumir a responsabilidade daquilo que acontece na tua vida. É o que o Senhor deseja para você. Para de ficar acusando, mostrando, falando: Senhor, sabe, é minha esposa, é aquela situação que me atrapalha, é o meu trabalho, são os meus pais. Para de culpar o líder, culpar a igreja. Assuma as responsabilidades. Adão, o que ele fez? Falou: sabe, Senhor, é minha esposa. Mas não era isso que ele estava querendo falar. Não era isso. Ele estava fazendo uma transferência, mas, em última análise, ele estava falando assim: Senhor, sabe, essa esposa que tu me deste, sabe essa mulher que tu me deste, na verdade, ele não estava culpando a mulher, na verdade, ele estava culpando Deus, porque toda vez que alguém fala, sabe, meu marido, aquele traste, ele está falando assim: sabe, Senhor, foi o Senhor que me deu aquele marido, sabe, meus pais, eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou dessa maneira por conta do que aconteceu na minha vida lá atrás. A situação é culpada, a circunstância é culpada, o líder é culpado, os pais são culpados, os maridos, as esposas são culpadas, mas na verdade não é isso que ele está querendo dizer. Toda pessoa que transfere para outra culpa, ele está querendo falar: Senhor, o Senhor que me colocou nessa família, eu não queria estar nessa, por que eu não nasci numa família melhor? Por que o Senhor não me deu uma esposa melhor, um marido melhor? Então ele não assume responsabilidade, ele está falando o quê? Senhor, o Senhor é culpado. Foi isso que Adão fez. Adão não culpou a mulher, na verdade ele estava culpando Deus. Quando alguém fala assim: pastor, sabe, eu estou entregando a célula porque, sabe, o supervisor nunca foi na minha célula. Na verdade, ele não está culpando o supervisor. O fracasso dele está jogando nas costas de Deus. Sabe, eu não queria ser líder, mas os irmãos me colocaram, e nós falamos o seguinte, que quem dá a tua liderança não somos nós. O Henrique, aqui no domingo, ele estava falando sobre essa questão de reconhecimento de título. Na verdade, a igreja não dá título para ninguém. Quem dá o encargo é Deus. Quem te coloca como líder é Deus. Qual é o papel da igreja? Reconhecer a tua liderança. Reconhecer o teu ministério. O que nós fazemos? Reconhecemos. Aí a pessoa vem e fala para assim: eu não queria ser líder. Na verdade, está falando para Deus isso. Senhor, eu não queria essa liderança, mas me colocaram. Então, tem pessoas que não assumem responsabilidade. Tem pessoas que é melhor entregar a célula, culpar todo mundo, culpar o Senhor e falar: eu não tenho chamado. Sendo que a Bíblia fala totalmente ao contrário. A Bíblia fala: toda capacitação procede do Espírito Santo. E ele fala: eu não tenho capacitação. Aí a Bíblia fala assim: tudo que eu fiz, não fiz por mim, mas a graça de Deus a fez por mim. Então, quer dizer, ele está falando que as forças dele estão sobre ele, e que Deus é culpado por conta disso. Quantos estão entendendo? Amém? Não? Agora, enquanto o perdedor fala assim: Senhor, sabe, é minha mulher, aquela mulher que o Senhor me deu, sabe, Senhor, aquele trabalho que o Senhor me deu, que eu pedi tanto uma porta e o Senhor me deu, então é o trabalho que não me deixa mais ir para a igreja. Sabe, Senhor, aquele negócio que o Senhor me deu, é ele que
Enquanto o perdedor fala isso, porque uma pessoa que fala assim, transfere, ele vai transferir em todas as áreas da vida dele. É o casamento dele que ele vai transferir sempre para outro, o insucesso da empresa dele, ele vai culpar outros, os fracassos da vida ele vai culpar outro. Quando chega dentro da igreja, não é diferente. Ele vai culpar as pessoas, vai culpar o líder, vai culpar a direção da igreja pelo seu insucesso. Agora, o vencedor é diferente. O que ele fala? Ele se arrepende. Ele fala: Senhor, fui eu que fiz. Sabe, Senhor, fui eu peço perdão. Então, o Senhor jamais quer uma posição de crente da maneira como foi Adão. Ele não espera que nós que estamos debaixo da graça do Senhor tenhamos esse tipo de atitude, de disfarçar. Nós precisamos ser claros, sinceros. Precisamos parar de se esconder. Precisamos parar de culpar os outros. O que o Senhor espera de nós, que estamos debaixo da graça, que recebemos a nossa salvação por intermédio da obra e da cruz do Senhor Jesus. O Senhor que nos resgatou, Ele espera que nós tenhamos uma atitude diferente dessa de Adão. Tudo bem? Vamos falar do outro, o Caim. Só enumerei 2 coisas aqui de Caim. Você percebeu que o Senhor sempre vem com perguntas, o Senhor nunca vem com afirmações. Ele chega e fala assim: Adão, onde estás? E o Senhor sempre vem com essas perguntas. Por que o Senhor trabalha com perguntas e não com afirmações? Porque quando Ele pergunta para você, Ele está dando a oportunidade para o arrependimento. Ele está falando para você: olha, eu estou te dando a oportunidade de você se arrepender. Quando Ele chama Adão, qual foi a iniciativa de responder? Foi logo de Adão. Ao invés de Adão falar: Senhor, me perdoa. Você acha que Deus não perdoaria? Você acha que Deus não teria uma atitude diferente? Agora, quando nós falamos: Senhor, sabe, começamos a transferir, começamos a dar desculpas. Tem gente que gosta de dar desculpas. Às vezes você fala para ele: por que essa água está aqui? Não, sabe por quê? Porque aqui é melhor. Não, mas porque não sei o quê. Para de dar desculpas. Para de, sabe, de ficar remendando, tentando remendar as coisas. E Deus sempre vem com perguntas para poder te dar a oportunidade de se arrepender. Adão, onde você está? Né? Para Caim, o Senhor perguntou assim: onde está Abel, o teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia que que Adão estava escondido? Você acha que Deus é homem? Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, entendeu? Ele sabia, mas Ele pergunta. Ele fala: ô Abel, cadê o teu irmão? Meus irmãos, era a chance, Caim, né? Caim, onde está o teu irmão? Era a chance de Caim poder se arrepender, falar: Senhor, sabe, eu tive ciúme, Senhor, olha, eu tive uma baita de uma inveja do meu irmão. Ele podia falar a verdade, foi a oportunidade de falar a verdade. Às vezes você não chama o filho, fala assim: quem que quebrou isso daí? Você sabe que foi ele. Será que não foi... eu acho que foi a Elisa, de 1 ano e meio. A Elisa não sabe falar, né? Acho que foi a Elisa, de 1 ano e meio. Quem foi que fez isso? A pessoa tem a oportunidade de falar a verdade. Sabe, Senhor, eu morri de ciúmes de Abel. Quando ele foi fazer a apresentação da oferta, e o Senhor se agradou da oferta, eu fiquei com inveja dele. E sabe, Senhor, eu matei ele. A inveja, o ciúme me levou a matá-lo. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor. Você acha que o Senhor não é misericordioso? Que o Senhor não é amoroso? Você acha que o Senhor não perdoaria? Mas Caim não fez isso. Caim não agiu dessa forma. O que Caim falou para o Senhor? Falou: Senhor, eu sei lá do meu irmão. Pede aí para o teu anjo, pede para alguém, pede para o anjo procurar Caim. Você tem tantos anjos. Eu não sou o guardador do meu irmão, não sou a babá dele. Então, qual foi a atitude de Caim? De mentir para Deus. Porque ele sabia o que tinha acontecido. E quando Deus pergunta, ele fala o quê? Ele mente.
Então você pode até dizer que não mente, mas uma pessoa que não fala a verdade consigo mesmo, uma pessoa que acusa os outros, uma pessoa que transfere a acusação para os outros, com certeza não vai falar a verdade para o Senhor. Vai mentir também. Deu para entender isso? Então você é capaz sim de mentir para o Senhor. E você vê como que o pecado vai piorando as coisas. Você viu que Adão, primeiro, tenta disfarçar. Segundo, ele tenta se esconder. Terceiro, ele procura acusar os outros pelo seu fracasso e pecado. E Caim agora já mente. Se você não tomar cuidado, ele é uma sequência. Você, primeiro, disfarça. Daqui a pouco você está se escondendo. Daqui a pouco você está acusando os outros. Daqui a pouco você está fazendo o quê? Mentindo. E você sabe que tem uma expressão que quem mente, rouba também. Se torna um ladrão também. Deu para entender isso? Então, se você não frear, se você não tiver uma atitude correta, se você não se posicionar no Senhor, falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu fiz, não assumi. Se você não assumir aquilo que é da tua responsabilidade, você vai ficar nessa vidinha. E não só dentro da igreja. Aqui você aprende. Aqui você tem o evangelho totalmente aberto para você. Mas o que acontece? Você começa aqui dentro. Transfere para a tua casa, daqui a pouco para o teu trabalho, daqui a pouco para outras áreas da tua vida. Você conhece crente lá fora, que tem empregador que fala assim, a pior coisa que tem é eu empregar um crente? Tem muitos empregadores, tem muita gente que fala, a pior coisa é ter crente trabalhando aqui. Por quê? Porque ele está viciado. Ele está viciado na justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Disfarçando, se escondendo, culpando os outros, e daqui a pouco ele começa a mentir no trabalho. Então, presta atenção. Se você não tomar cuidado, você vai pelo caminho de Adão e pelo caminho de Caim, sendo que você está debaixo da graça do Senhor. E o Senhor não quer que você entre por esse caminho. Vamos lá, último tópico aqui. Segunda atitude de Caim foi ter medo. Veja o versículo 13. Olha o versículo 13. Como disse Caim ao Senhor? Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. 14. E eis que hoje me lanças da tua face, da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. A segunda atitude de Caim foi ter medo. Ter medo das pessoas matarem por conta daquilo que ele fez. Então, isso quer dizer que ele estava projetando o pecado para os outros. Mas quantos homicidas tinha na época? Quantos assassinos tinha na época? Só tinha ele. Mas ele projetava o pecado que ele tinha cometido para os outros também. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que ele é sem vergonha, ele acha que todo mundo é. Ele projeta para a vida das pessoas aquilo que ele é. Tem muita gente assim. Ele é fofoqueiro, então ele fala, todos são fofoqueiros. Ele vai projetar na vida dos outros justamente aquilo que ele é. Então ele diz assim, se eu matei o meu irmão, pensa o que não vão fazer comigo. Se o meu próprio irmão eu matei, eu não sou irmão de ninguém, vão me matar também. Então, a cabeça dele estava mais preocupado dos homens o matarem, quer dizer, ele tinha mais medo, tinha muito medo do que aconteceria com ele em relação ao que ele fez, o que os homens fariam, do que propriamente temer ao Senhor. Senhor, ao invés de ele falar, Senhor, não me mate, o que ele falou? Que o homem não me mate. Senhor, tem misericórdia de mim, não me mate. Ele falou, que o homem não me mate. Veja Mateus, capítulo 10, versículo 28. Veja lá, ó. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, há pessoas que têm muito medo da situação,
tem muito medo das circunstâncias, tem muito medo do dia de amanhã, ela entra em depressão por conta do que está acontecendo com ela, mas ela não teme ao Senhor. Ela tem medo do homem, tem medo das situações, tem medo de ficar desempregado, tem medo de faltar o alimento, mas ele não sabe que o Senhor é maior do que tudo isso, maior do que todas as coisas. Ele se esquece que o nosso temor deve ser em relação ao Senhor, e não às coisas, e não às situações, não às circunstâncias, não ao homem, mas temer ao Senhor. Tudo bem? É que nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar que o Senhor está acima de tudo, acima de todas as coisas. Então nós tememos, e se fechar minha célula, o que vão pensar de mim? Ele tem medo de assumir responsabilidade, tem medo de falar, não, conta comigo, eu vou assumir a minha parte, porque ele tem medo, mas se esquece que quem cuida de nós é o Senhor. Então temer ao Senhor é ter certeza que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que nos perdoa. Tudo bem, meus irmãos? Então fique de pé em nome de Jesus. Nosso tempo. Então presta atenção, deixa eu encerrar com você. A maneira de nós respondermos a Deus, quando o pecado estiver na nossa vida, e Ele perguntar, não é você disfarçar, não é isso que Deus espera de você. Olha para mim, você que está em Cristo, a maneira de falar com o Senhor, quando Ele te perguntar, não é fazer o que Adão e Caim fez, não é ficar disfarçando, tentando se esconder, tentando acusar e culpar os outros, não é mentir para o Senhor, não é ter medo. O Senhor espera que os seus líderes, os seus filhos, respondam diferente ao Senhor. Como, pastor? Crendo nele, crendo que Ele é perdoador, que Ele restaura e que Ele dá vida. Se Adão pudesse, se ele tivesse olhado para o Senhor como um Deus bondoso, como um Deus misericordioso, com certeza a resposta dele seria diferente. Ele teria se humilhado. Caim teria se voltado para o Senhor e falado, Senhor, mas eles não entendiam a graça de Deus, eles não tinham compreensão de que aquele que os formou é bondoso e é misericordioso e que dá vida. Então a tua vida é restaurada, presta atenção, o teu ministério é restaurado e abençoado, a célula, a tua célula, você que é líder, ela é liberada para crescer, a rede é liberada para crescer. Sempre quando nós estamos no encontro, o encontro não flui, não vai. Qual é a orientação que eu dou para o coordenador de encontro? Chama a equipe, conversa com a equipe. Alguém está respondendo errado para o Senhor. Alguém está disfarçando aqui dentro, alguém está se escondendo aqui dentro, alguém está usando de artifícios de malícia aqui dentro, e o encontro não flui. Mas por que não flui? Porque respondemos errado para o Senhor, não falamos como deveríamos falar. O Senhor não é um Deus raivoso, um Deus que vai pegar você e vai jogar você no vulcão, você merece o vulcão. Ele não vai fazer isso com você. A Bíblia diz que todo aquele que o invocar será salvo. Não tem outro caminho, irmãos. Não seja negligente, você é filho de Deus. Eu quero ler alguns versículos para embasar isso com você. Veja lá Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, porque eu te amo. Porque eu amo você mais do que você ama a si mesmo. Você sabia disso? Que Deus nos ama mais do que a nós mesmos. Ninguém se ama mais do que Deus nos ama. Veja lá, e dos teus pecados eu não me lembro. Veja lá 1 João capítulo 1, versículo 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá certo? Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, não é pelas nossas obras, não é pelas nossas ações de bondade, mas é pelo sangue do Senhor, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas, não estamos mais na escuridão, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos ver no último aqui? Isaías capítulo 55, versículo 7. Olha lá. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, quer dizer, volte-se para Ele, porque Ele é o quê? Grandioso em... Qual era a revolta de Jonas? Quando o Senhor o tirou da barriga do peixe, o colocou em um lugar, veio uma planta e fez sombra nele, depois murchou, Deus matou a planta. Qual que era a revolta dele ali? Que ele falou para o Senhor: Senhor, é que eu não aceito isso, de ir lá pregar para eles, porque eu sei que se eu for pregar, eles vão se converter, e se eles se converter, eu não vou aceitar isso, porque eu sei que o Senhor é perdoador. Ele falou, eu sei que o Senhor é misericordioso, e o Senhor vai perdoar os ninivitas, que são malignos, que mataram tanta gente, são violentos, e não dá para aceitar isso, Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Se eu for lá pregar, eles vão se converter e vão pedir perdão, e sabe o que o Senhor vai fazer? Vai perdoar. Entendeu? Quantos mais vós que sois filhos de Deus. Você vê que se nós queremos uma igreja forte, se queremos impactar a nossa geração com a pregação do Evangelho, se queremos mesmo fazer diferença, se queremos ser crentes, falar: Senhor, eu quero que essa nação inteira seja salva. Se eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu preciso responder direito ao Senhor, responder certo ao Senhor. E não é disfarçando, não é escondendo, não é acusando, não é mentindo, não é tendo medo das situações, que eu vou fazer a diferença, que nós vamos ter uma grande igreja aqui, forte, abençoada nas mãos do Senhor, que vamos ter multiplicação de células poderosas na nossa igreja. Se nós queremos fazer encontro e ver as pessoas sendo transformadas, impactadas pela pregação do Evangelho, e as nossas células lotadas, cheias, ao ponto de multiplicação, nós precisamos responder certo ao Senhor, porque o diabo tem o pecado como instrumento. Então ele vai fazer o quê? Vai usar o pecado para tirar a tua liderança, para te desanimar, para falar para você: você não merece estar onde você está, você não tem capacidade. Quando você vai para a célula, ele vai ficar te acusando: você vai lá, seu hipócrita, porque você não entende essas questões do perdão de Deus. Você não entende que o teu Pai Celestial, Ele é bondoso, é misericordioso, Ele é perdoador. Se você soubesse disso. Você já viu aquela pessoa que, quando comete um negócio terrível, ela nem para a oração ela vem, ela não consegue orar, que ela fala: acabei de pecar. Não fica bem orar logo depois de pecar, não fica bem de repente eu ajoelhar e orar, porque ela se sente hipócrita, ela se sente uma pior pessoa, como se ela estivesse pecando pela segunda vez. Pecou quando caiu lá, e aí ela vai orar, ela acha que ela está pecando, porque onde já se viu eu em pecado, tem que orar a Deus. Sabe aquela pessoa que vem para a ceia e não ceia, porque ela tem algo escondido na vida dela? Ao invés dela se voltar para o Senhor, ela fala: não dá para ceiar com pecado,
porque ela esquece que o Deus, o Pai Celestial, a perdoa, que o perdão de Deus está liberado sobre a sua vida. Então ela se sente acusada, mas sabe, não é o desejo do Senhor. Quando você pensa assim, você está respondendo como Adão e como Caim. O Senhor quer que você se volte para Ele e fala: Senhor, eu não vou deixar minha célula por causa disso, eu não vou deixar o meu culto de adoração por conta disso, porque eu sei que se eu falar com o Senhor, o meu Pai, Ele vai puxar minha orelha, mas Ele me perdoa. Quantos creem que o Senhor puxa a orelha? Que Ele ama. Ele fala: eu corrijo aquele que amo. Você entendeu? Feche os teus olhos. Deixa eu fazer uma oração com você. Onde você estiver, feche os teus olhos. Mas fecha mesmo os teus olhos. Quem sabe você está vivendo dessa maneira, tipo Adão, tipo Caim. As coisas não acontecem, é preferível entregar, é preferível acusar os outros, é preferível disfarçar, ficar no meio da multidão, dar um tempo com a liderança. Justamente o que Adão fez: mentir, deixar-se dominar pelo medo. Justamente o que Caim fez. Quem sabe você está vivendo isso? Quem sabe você está vivendo dessa maneira? Não é o que o Senhor quer para você. Deu para entender? O perdão que o Senhor tem está liberado sobre os seus filhos. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, porque Ele nos ama. Então feche os teus olhos. Eu quero que você faça uma oração, você e o Senhor. Quero que você ore e fale: Senhor, sabe, tanta coisa errada na minha vida, mas eu não quero disfarçar não, Senhor. Eu não quero me esconder, não quero culpar os outros pelo que eu estou fazendo de errado. Não quero culpar o emprego, não quero culpar minha liderança, não desejo isso, Senhor. Quero ser realista. Eu errei, eu fiz, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe. Não quero mentir, não quero esconder mais. Eu quero que você ore ao Senhor, fala com Ele, tem um minutinho. Impossível você não se deixar envolver pelo Espírito Santo, neste ambiente onde o Senhor está.